Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesta casa, neste santuário, uma vez mais, bem-vindos. E a vocês também que rezam conosco neste momento, através da TV Aparecida, do Portal A12 e da Rádio Aparecida. Que bom podermos entrar na sua casa. Muito obrigado por esta oportunidade que você nos dá de continuar em sintonia conosco e de compartilhar da Palavra de Deus, compartilhar do reino dos céus e fazer com que a nossa vida seja cada vez mais rica. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, Jesus se encontra com uma multidão e ele puxa a orelha da multidão, dizendo: esta geração é uma geração má, aguarda, espera um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Olha que interessante. E por que ele fala isso? Porque o sinal de Jonas? Jonas foi o profeta que, chamado por Deus a anunciar o reino de Deus, relutou, resistiu, tentou fugir, inclusive entrou num barco para fugir do chamado de Deus, acabou caindo no mar, foi jogado no mar, inclusive, foi engolido por uma baleia, passou 3 dias dentro do ventre daquela baleia e depois foi colocado para fora no mar, na praia, justamente na cidade onde ele deveria ir anunciar o reino de Deus, onde Deus havia pedido. Ou seja, Deus vai propondo os caminhos para a gente. Ele vai nos mostrando através da nossa vida, das nossas experiências, Ele vai nos mostrando o caminho a qual Ele quer e deseja que nós sigamos. Depende de nós darmos esta resposta. E Jesus fala do sinal de Jonas porque ele que ali estava não era apenas um profeta. A sua ação, a sua presença no meio do povo era uma ação, uma presença profética. Só que era muito mais do que um profeta. Ali estava diante deles o próprio Deus que veio morar no nosso meio, o próprio Jesus. E mesmo assim o povo duvidava da presença de Jesus, duvidava da bondade, duvidava do amor que ele praticava, duvidava da partilha que ele realizava. Inclusive os próprios discípulos de Jesus, no começo tinham muita dúvida a respeito da própria ação de Jesus, não compreendiam a ação de Jesus. E por quê? Porque nós que somos seres humanos, nós somos limitados em compreender o projeto de Deus. Somos limitados em compreender este amor de Deus, que não está apenas para amar a nós como pessoas, mas está para amar a cada um de nós como irmãos. Aquilo que nós não damos conta de fazer, aquilo que nós não damos conta de aceitar, de acolher os nossos irmãos, Deus se faz acolhida no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Ele se faz amor e presença na caminhada humana diante de cada um de nós. E quem descobre esse tesouro, quem descobre este verdadeiro amor, quem se depara com Jesus, olha olho no olho, faz a experiência daquele que veio trazer a vida, faz a experiência do amor. Primeiro se sente amado, se sente acolhido por esse Deus. E se sente acolhido porque apesar das dificuldades, apesar dos erros, apesar das quedas, o olhar de Deus para nós é sempre um olhar amoroso, de acolhida, de misericórdia, de compaixão. E quem faz essa experiência de olhar, de cruzar o olho com Jesus, faz a experiência também de enxergar na pessoa do outro, no irmão, um caminho de salvação. Porque Deus se fez salvação no meio de nós, na humanidade. E nenhum sinal mais será dado a nós, a não ser o próprio Jesus. Deus fez de tudo para estar no nosso meio. Deus fez de tudo para estar do nosso lado. Inclusive, nasceu do nosso meio, viveu no nosso meio e morreu por nós. Todas as ações, todas as tentativas, tudo aquilo que Deus realiza no meio de nós, realiza por amor e doação total.
O problema é que muitas vezes nós não conseguimos encarar, enxergar este amor. Nós temos às vezes vergonha do amor demonstrado de Deus para conosco. E às vezes também é mais fácil, é mais cômodo tocarmos a vida, deixarmos acontecer, nos omitirmos muitas vezes, porque a questão não é só aquilo que eu faço, que eu realizo, a minha ação, mas aquilo que eu também não faço, que eu não realizo, aquilo que eu deixo para trás. Isso também faz parte do desamor, que muitas vezes prefere tomar espaço do nosso coração do que o próprio amor de Deus, que veio para invadir o nosso coração e a nossa vida. Basta que queiramos e deixemos que Deus possa se fazer presença na nossa vida. E percebemos isso desde as primeiras comunidades cristãs. Hoje, o início da carta de São Paulo aos Romanos, no finalzinho da carta, uma expressão tão bonita: a vós todos, amados de Deus, santos por vocação, graça e paz na parte de Deus. Nós somos santos por vocação. Deus ter nos escolhido para fazer aliança, Deus ter nos escolhido para ter nascido no nosso meio através de Jesus Cristo, faz de nós privilegiados do seu amor, faz de nós chamados, convocados, e por isso a vocação à santidade. Todos nós podemos ser santos e somos chamados a esta vida de santidade. E o caminho de santidade começa a partir do momento em que nós enxergamos na nossa vida e na nossa caminhada a presença do outro. Quando nós começamos a agir com sinais de esperança, com sinais de amor para com o nosso irmão e a nossa irmã. Quando a gente não desanima e não esmorece diante das dificuldades da vida. Apesar do caminho às vezes se tornar escuro, tenebroso, por mais que muitas vezes nos sintamos deprimidos, angustiados, que é uma reação dos tempos modernos do dia de hoje, a tecnologia nos causa isso, a quantidade de informação que nós recebemos nos causa isso. A única certeza que nós temos e o único sustento que nos dá a força é a fé no Deus da vida. É a fé num Deus que se faz presença no meio de nós, nasce no meio de nós. É a fé que nós temos que Jesus nos ama e que pediu para que nós nos amássemos uns aos outros como irmãos, para que compartilhássemos desta vida. E de maneira especial, neste mês de outubro, mês extraordinário, missionário, este mês somos convidados e chamados a testemunhar este amor de Deus através da nossa vida, através dos nossos gestos de bondade, de amor e de caridade. A novena de Aparecida nos inspirou, assim como Maria, a sermos missionários do Pai, a sermos presença redentora, trazendo Jesus Cristo, assim como a Virgem Maria trouxe Jesus à humanidade. Somos convidados, convocados à vocação a qual nós temos de sermos santos, vivendo conforme Jesus viveu. No dia a dia, na simplicidade da nossa casa, assim como a simplicidade de nossa mãe, de mãos postas em oração, rezando por nós, pedindo por nós, para que o amor de Cristo possa se estabelecer e se fazer verdade no meio de nós. Que a Senhora Aparecida interceda por todos nós, por seu povo querido. Que a Senhora Aparecida, lá do céu, junto da Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, possa nos fazer cada vez mais humildes e pobres, dados à oração e à evangelização daqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.